Olá, pessoal! Como vocês estão? Tudo bem? Na nossa aula de hoje de redação, tá? Nós falaremos sobre reportagem. Alguns sempre ficam se perguntando o porquê a reportagem faz parte do nosso conteúdo de redação. Gente, a reportagem tem a sua parte oral e tem a sua parte escrita, e é essa que nós vamos estudar. Estudaremos o objetivo de uma reportagem, a estrutura, como escrever uma reportagem, que é claro que vocês vão escrever, né? Então vamos iniciar. Reportagem é um gênero textual não literário, considerada um texto jornalístico veiculado pelos meios de comunicação, jornais, revistas, televisão, internet, rádio, dentre outros. Então, a reportagem ela é um gênero textual que faz parte de um texto jornalístico, é considerado um texto jornalístico. E ele é desenvolvido com o objetivo de atingir o quê? Jornais, revistas, televisão, internet, rádio, dentre outros, né? A reportagem é um tipo de texto que tem o intuito de informar, ao mesmo tempo que prevê criar uma opinião nos leitores. Portanto, ela possui uma função social muito importante como formadora de opinião. A reportagem, gente, ela não só informa. Claro que o maior objetivo dela é informar, mas além disso, ela passa também uma opinião a fim de formar a opinião dos leitores, tá? Ela é uma grande formadora de opinião, porque é através de uma reportagem que nós tiraremos nossas conclusões, né? A reportagem pode ser um texto positivo, informativo, descritivo, narrativo ou opinativo. Desse modo, ela pode tanto se aproximar da notícia quanto dos artigos opinativos. Porém, não deve ser confundida com eles. Cuidado, tá, gente? Porque muita gente acaba confundindo reportagem com notícia. Podem também ser textos descritivos e narrativos, uma vez que descrevem ações e incluem tempo, espaço e personagens. E, por fim, é um texto opinativo, ou seja, o repórter apresenta juízos de valor sobre o que está sendo discorrido. Geralmente, são textos mais longos, opinativos e assinados pelos repórteres, enquanto as notícias são textos relativamente curtos e impessoais, que possuem o intuito de informar o leitor de um fato atual ocorrido. Em resumo, pessoal, podemos dizer que a notícia faz parte do jornalismo informativo, enquanto as reportagens fazem parte do chamado jornalismo opinativo. Por esse motivo, a reportagem é um texto que precisa de mais tempo para ser elaborado pelo repórter, onde se desenvolve um debate sobre um tema de modo mais abrangente que a notícia. Resumindo tudo que eu falei agora para vocês, gente, a reportagem ela é um texto longo, extenso, bem elaborado, que traz muitas informações além da informação principal que ela está passando, né? Além disso, ainda tem a opinião do repórter, que ele deixa ali na sua reportagem. Já a notícia é um texto mais curto, objetivo, passa somente a informação, tá? E como a gente viu aqui, ó, a reportagem pode ser um texto expositivo, ou seja, ela vai expor algo, informativo, descritivo, narrativo, que ele vai contar, e opinativo, dar a opinião do repórter. Podemos dizer que a reportagem vai além da notícia, pois apresenta elementos mais sofisticados, além de dispor de variados recursos linguísticos. Pode apresentar levantamento de dados e uma análise sobre eles. Por esse motivo, a reportagem demanda maior tempo e dedicação de quem a escreve. A reportagem apresenta uma estrutura textual mais elaborada, por isso, ela geralmente é um texto maior do que a notícia. A gente está falando da notícia aqui o tempo todo porque muitos de vocês acabam confundindo notícia com reportagem, mas nós estamos vendo aqui que a reportagem é um texto muito mais extenso, é um texto com muito mais informações, com mais dados do que uma notícia. A notícia ela é um texto objetivo, um texto curto, um texto que expõe uma informação. Não tem opinião, não tem dados a mais, tá? É só uma exposição de um fato, tá bom, gente? Aqui eu trouxe, gente,
a diferença entre notícia, matéria e reportagem, para que não haja dúvida na cabecinha de vocês. O que não pode haver. Vocês não podem confundir notícia com matéria, nem com reportagem. São coisas parecidas, professora? São muito parecidas, mas não são as mesmas coisas, tá? São gêneros textuais diferentes, que têm estruturas diferentes e objetivos diferentes. A notícia, vamos ler aqui. Pauta factual, necessita apuração e publicação imediata, texto curto e simples. Então, ó, a notícia, ela só serve para aquele momento, tá? Aconteceu um acidente agora. A notícia ela tem que relatar agora, porque se ela for relatar esse acidente que ocorreu uma semana depois, ela não vai servir mais. Ela tem que ser algo que tem que ser publicado no dia do acontecimento. E a notícia ela é curta, ela é um texto simples, objetivo, tá? A matéria, sinônimo de textos jornalísticos, tá? E a reportagem? Pauta fria, atemporal. Esse atemporal significa o quê, gente? Já falei várias vezes com vocês. Atemporal é aquele texto que, independente do tempo, do momento em que ele está sendo publicado, ele serve para os leitores, ele faz sentido para os leitores, tá? Diferente da notícia. A gente acabou de falar que a notícia ela tem que ser publicada no mesmo dia, senão ela perde o sentido. Já a reportagem não. A reportagem ela é atemporal, então independente do momento em que está sendo publicada, ela vai ser compreendida pelos seus leitores. Necessita de mais tempo para apuração e publicação. Por que necessita mais tempo? Porque é um texto mais elaborado, como a gente tem falado aqui. É um texto que demanda tempo, demanda concentração, estudo, porque ao escrever uma reportagem, um repórter ele tem que buscar outras informações, ele tem que buscar algo a mais para acrescentar no seu texto. Texto mais longo, com mais fontes e detalhes. É um texto que tem que chamar a atenção, tem que ter detalhes. É um texto mais extenso, tá? Então é um texto muito mais elaborado do que uma notícia. Na hora de escrever uma reportagem, gente, vocês têm que tomar muito cuidado para não se confundir. Se eu peço uma reportagem e você escreve um texto objetivo, um texto curto, por mais que tenha uma estrutura parecida com a reportagem, eu não posso considerá-lo reportagem, porque a reportagem é um texto longo, é um texto elaborado, é um texto que é atemporal, exatamente por causa dessas informações a mais que nós podemos trazer para o texto, tá? Estão acompanhando, gente? Por mais que haja essa possibilidade de confusão entre notícia e reportagem, não é difícil, não é complicado, não é um bicho de 7 cabeças. Então eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra isso daí, tá? Aqui eu tô trazendo para vocês a estrutura da reportagem, tá? Aqui a gente vai ver como se escreve uma reportagem. Quando nós formos escrever reportagem, é essa estrutura aqui que nós temos que seguir, tá bom, gente? Primeira coisa é o título, que pode vir acompanhado de antitítulo ou subtítulo, tem como objetivo resumir o que será dito, deve despertar o interesse do leitor, né? As reportagens, tal qual as notícias, podem apresentar 2 títulos, um principal e um mais abrangente, e outro secundário, uma espécie de subtítulo e mais específico, tá bom, gente? A introdução, gente, é onde é apresentado o tema da reportagem. Nós podemos dizer que é a lead, na linguagem jornalística, que corresponde aos primeiros parágrafos dos textos jornalísticos, os quais devem conter as informações mais importantes que serão discorridas pelo autor. Portanto, a lead pode ser considerada uma espécie de resumo, tá? Onde as palavras-chave serão apontadas. Então, é aqui na introdução que nós podemos chamar também de lead, que nós vamos apresentar o resumo da nossa reportagem. Por exemplo, trouxe no meu título, Flamengo ganha do Vasco. É o meu título da minha reportagem. Aí eu quero trazer um subtítulo. Na última quarta, o Flamengo ganhou de 4-0 do Vasco, tá bom? Aí, na introdução, que é onde eu passo o resumo, eu trago algo a mais. No último jogo da quarta-feira, o Flamengo estava jogando contra o Vasco e conseguiu ganhar de 4-0. Tô dando um exemplo, tá bom? Para vocês entenderem.
Então, a introdução é exatamente isso. Eu faço um resumo bem rápido, bem objetivo sobre tudo que eu vou falar na minha reportagem, tá? Agora, o corpo, gente. Corpo é o desenvolvimento pormenorizado do assunto abordado com linguagem direcionada para o público-alvo. O corpo não é nada mais, nada menos que o desenvolvimento do texto, tá? Sem perder de vista o que foi apresentado na lead. Nessa parte, o repórter reúne todas as informações e as apresenta num texto coeso e coerente, tá bom? É ali no corpo que você vai escrever todo o seu texto, vai passar todas as informações que você tem que passar, tudo que você conseguiu extrair daquele fato, você vai botar no corpo. Lembrando que tem que ser um texto coeso e coerente, tá? Um texto coeso, porque as ideias têm que estar bem conectadas, tá? E um texto coerente, tem que fazer sentido, não podem ser ideias desconectadas, tá bom, gente? A conclusão, onde se resume o tema tratado, tá? Que vem no finalzinho do corpo, tá, gente? Você traz a conclusão, que é um resumo de tudo que você já falou. Caixa é uma parte da reportagem inserida dentro de um retângulo. Não faz parte do corpo da reportagem, mas fornece dados importantes para a sua compreensão. E não é obrigatório que todas as reportagens tenham caixa, tá? Só tô trazendo essa informação que pode ser que vocês encontrem reportagens com a caixa, pode ser que não. Mas não é obrigatório, tá bom, gente? Entenderam? A estrutura da reportagem é essa. Título, introdução, o corpo, a conclusão, tá? E a caixa, que é opcional. Principais características da reportagem. Tudo que a gente vai falar aqui, gente, são coisas que não podem faltar em uma reportagem. São características importantíssimas, tá? Que vocês não podem deixar faltar em momento algum dentro de uma reportagem. Textos em primeira e terceira pessoa, tá? Por exemplo, nos jornais, normalmente, nós vemos textos em terceira pessoa. O repórter, normalmente, no jornal, ele é impessoal. Mas numa revista, ou talvez numa página da internet, o repórter pode escrever um texto em primeira pessoa, sendo mais pessoal, expondo mais a sua opinião. Porque quando ele coloca o texto em terceira, fica mais impessoal e fica difícil dele expor demais a sua opinião. Então, quando você for escrever o seu texto, a sua reportagem, se você quiser fazer uma reportagem com um cunho pessoal, você tem que escrever em primeira pessoa. É interessante, né, que você escreva em primeira pessoa. Presença de títulos, né, gente? Porque antes de ler o texto, a primeira coisa que o leitor faz é olhar o título. Se for interessante, ele lê, senão ele não lê. Então tem que ter título. Temas sociais, políticos ou econômicos tem que ser um tema que as pessoas têm conhecimento, tá? Tem que ser um tema que esteja no conhecimento do leitor. Linguagem simples, clara e dinâmica, tá? Uma linguagem simples, não difícil de ser entendida, clara, o texto tem que ser bem claro e dinâmico. Discurso direto e indireto é o que vocês podem usar dentro do seu texto, tá? Objetividade e subjetividade, linguagem formal. Ah, professora, mas a linguagem não é simples? Simples não quer dizer que ela tem que ser informal, tá, gente? Linguagem simples quer dizer não usar palavras muito difíceis, usar frases bem claras e objetivas, tá? Só que utilizando a linguagem formal, não podem esquecer disso. E textos assinados pelo autor. Ao finalizar a sua reportagem, você tem que colocar lá embaixo o seu nome, para que as pessoas saibam quem foi o repórter que escreveu. Ok, pessoal? Bem tranquilo, né? Notícia não é um bicho de 7 cabeças. Aqui eu trouxe o exemplo de uma notícia, tá? É uma página de um jornal, gente, de 2013, ó, 0 hora, publicado no sábado, 27 de julho de 2013, como tá aqui em cima, tá? Na parte de economia. O título, Educação no Bolso. Esse é o título. Aí vem um subtítulo. Jovens descobrem na aula o valor do dinheiro. Estão vendo? Logo abaixo do subtítulo, nós temos um outro título, que é o secundário, tá? Que faz mais um resuminho. Alunos aprendem sobre investimentos e constatam o peso dos tributos. Aqui, nessa parte aqui, nós temos um resumo
do que vai ser a reportagem. Ó, contar os trocados no bolso faz parte do cotidiano dos adolescentes do primeiro ano do ensino médio da Escola Estadual Matias, em Ivóte, que costumam deixar boa parte da mesada do salário em lan house, lancherias e festas. Tá aqui um resumo, tá bom, gente? Que nós podemos dizer que é a introdução ou a lead, e aqui nós temos o corpo do texto, tá? Isso tudo aqui é o corpo do texto, e aqui no finalzinho, que é quando ele vai finalizando, nós podemos dizer que é a conclusão do texto. Então, gente, se atentem para isso. Seu texto tem que ter título, você pode colocar um subtítulo, você pode colocar uma lead. O seu texto tem que ter um corpo bem coerente, bem coeso, tá bom? E a conclusão ela é essencial para poder finalizar a sua ideia, tá? Se você não colocar a conclusão, não tem como você finalizar. Portanto, pessoal, para finalizar a nossa aula hoje, vamos só deixar claro aqui. A notícia tem como objetivo principal narrar acontecimentos pontuais, ou seja, fatos do cotidiano, de forma objetiva. Já a reportagem, ela extrapola os limites da notícia, pois não tem como única finalidade noticiar algo, tá? Ela passa uma informação e uma opinião, tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido essa aula, tá? Fiquem com Deus.